nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja verdadeira, né? O que seria a igreja verdadeira? Seria a proposta, o que Deus preparou para a igreja do tempo do fim, né? Como que nós, como irmãos e participantes de toda essa nessa trajetória, qual que é o nosso papel em relação o que Deus espera da gente como igreja, né? Como pessoas e como igreja também, né? Então eu queria começar trazendo alguns fundamentos, né? Alguma fundamentação do Novo Testamento do que é a Igreja de Cristo, de como se comportou a Igreja de Cristo, como foi essa igreja, tá? E eu creio que é esse o modelo, esse é o modelo que nós teremos no tempo do fim, né? De igreja, né? Tanto na sua formação quanto em relação ao que vai acontecer. Eu acredito que é isso. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema. Tá? Então, a palavra igreja, ela vem da palavra bem conhecida aí, chamada eclésia, que significa uma coisa bem difícil, que é uma reunião de pessoas. Mas que tipo de pessoas, né? A palavra ek, que é da palavra eclésia, significa fora, e kalel, chamar, né? Então, originalmente, ou seja, significa chamados para fora. E a gente imagina que esses chamados para fora qual que é o perfil dessas pessoas, né? Seriam pessoas que, na cultura grega, era como se a gente estivesse falando hoje dos deputados, os vereadores, que são pessoas que são eleitas por um povo, né? E representam essas pessoas, né? O seu povo, ali, numa reunião de pessoas como eles. Então, é uma assembleia, assembleia de pessoas que têm responsabilidade, né? E aí, quando houve a tradução dessa palavra do grego para o português, o significado meio que se perdeu, né? E a Bíblia traz um pouquinho a questão. Pai do Senhor, irmã Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, paz a todos. Amém. A gente meio que perde isso quando Jesus fala que nós somos povo eleito, né? Nação santa, povo eleito. Pedro fala sobre isso, né? Pedras vivas. A gente perde o significado, né, dessa questão da eclésia, que seriam pessoas que representam outras pessoas, né? E é importante a gente entender essa palavra, porque nós vamos, no tempo do fim, trazer esse entendimento, né? No tempo do fim, nós vamos representar Deus, representar as pessoas diante de Deus e vice-versa, tá bom? Então, quando nós refletimos sobre uma Assembleia Estadual, por exemplo, a Assembleia Estadual é uma reunião da Eclésia, né? Por mais que a gente não goste aí dos deputados, muita gente não gosta de deputados e tudo mais, mas eles estão lá representando as pessoas que votaram nele, né? Então, eu que vim de Brasília, a Dani é de Brasília, né? As pessoas falam assim, não, tá cheio de corrupto. Eu falei, não, querido, eles saíram da cidade deles e foram morar lá, todo mundo junto, né? Então, significa que a corrupção está em todos os lugares, né? As pessoas só estão sendo representadas em algum lugar. Eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente ler os textos, me ajudar na leitura dos textos, que é bastante texto. E aí vamos ler um ou dois de cada um desses textos. Por favor, alguém pega Mateus 16 e alguém Romanos 16. Nós vai ouvir. Quem achou pode ir. Mateus 16, 18. Quem abriu Mateus? 16, 18? Mateus 16, verso 18. Se você é feito, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Amém. Romanos 16, já abriu. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Isso. Amém. Então é isso. É uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora e que reúnem juntos com um propósito, né? Quais são os usos dos termos do Eclésia no Novo Testamento? No Novo Testamento,
o primeiro título, né? A primeira referência de eclésia é o corpo de Cristo. Tá? Então, vamos ler os dois primeiros referências. Tiago 5, verso 11. Tiago 5:11 e Paz do Senhor, irmão Mateus, tudo bem? Tranquilo? A paz, boa noite a todos. Boa noite. Tiago 5:11, né? Uhum. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Tiago 5, 11. Está errado ali. Efésios 3, 4-6. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros como Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém. Então, o que seria esse corpo de Cristo? Seria a igreja composta de todos os cristãos autênticos de todas as eras, né? Tanto na terra como no paraíso. Judeus convertidos e gentios convertidos. Eu queria enfatizar isso, né? Judeus convertidos e gentios convertidos. A gente tem alguns problemas em relação à igreja hoje, que a igreja atual acredita que ela é o Israel de Deus, né? No sentido de que as promessas de Deus para os judeus acabaram e nós assumimos isso. Mas não, a Bíblia toda ela traz, somente nos estudos que nós fizemos aqui sobre as duas casas, e Israel também é participante de tudo isso, né? Deus fechou o entendimento deles para que nós pudéssemos entrar nesse entendimento da igreja. Amém? Igreja local, outro significado de eclésia. A igreja local é composta de cristãos identificados com um corpo constituído, adorando em uma localidade. Tá? Atos 14:23 e Romanos 16:1. Romanos 11 fica a referência para meditar depois ali, né? Mas você abriu aí? Pode abrir, então. Então pode ler. Saiba que não é você dentro da raiz, mas é a raiz que sustenta você. Pode ler, pode ler. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Esse certo está certo. Eles, porém, foram cortados por causa do incredulidade, e você certamente pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Sim. É importante entender essa questão de Romanos 11, né? O Léo acabou de explicar sobre gentios e judeus. E a leitura de Romanos 11, nessa parte, esclarece perfeitamente esse mistério de Cristo, de unir gentios e judeus em um corpo, através da cruz. E por isso a importância de entender judeus convertidos e gentios convertidos. A igreja é formada por gentios e judeus. As duas casas, né? As duas casas de Israel. Casa de Israel.
E a gente falou sobre a igreja local, que elas são cristãos identificados num corpo constituído, adorando em uma localidade. Quem abriu em Atos 14? Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em quem havia crido. A tradição da filha chegara por Amém. Da viagem missionária, né? Romanos 16. Recomendo a você a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Então a gente vai ver nessas outras passagens aí. Alguém abriu mais outro? Algum outro? Não? Não, é Colossenses. Vai ver Colossenses? Abriu? cumprimentar igualmente todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que se reunia em sua casa. Depois de lida entre vós, fazer com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. Amém. Então a gente vai ver, porque a gente falou, eu falei na primeira aula, né, que a gente, hoje nós estamos acostumados com as denominações, né, onde que uma pessoa, ela fundou aquela denominação, levou o nome dela, levou todo o encargo que ela tem de ministerial, né, inclusive os pastores costumam até falar iguais aos seus fundadores, né, orar igual, pregar igual, né, e aquela questão tanto de doutrina quanto usos e costumes, tudo isso é propagado para as suas congregações. Mas o modelo bíblico é um modelo no qual existe uma comunidade numa cidade, ou várias comunidades na mesma cidade, mas elas são ligadas entre si. Eles respondem para um governo local, né, mas é um governo apostólico, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Pode falar. Tá bom. Irmãos, fiquem à vontade também, alguma referência aí, quiserem ler, tá? Só dá uma mãozinha aí. É bom que A gente pode intercalar. Vocês. Qual que precisa ler? Pode ler Gálatas 1. Gálatas 1:2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Já estou aberto aqui, pode falar? Sim, por favor. Gálatas 2 e 22 ou de 2 a 22? Não, Gálatas 1, 2 e 22. E 22. 2 diz assim, e todos os irmãos, estão escutando? Sim. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 22 diz assim, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Amém? Amém. Eu leio Hebreus 10. Tá? Por favor. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Então, por exemplo, uma cidade grande, vamos colocar ali São Paulo, né? Possivelmente não vai conseguir ter uma igreja, né? Mas vai ter, até porque o local de reunião, que a gente vai ver aqui no próximo, esse aqui mesmo. As igrejas são domésticas, né? O modelo de igreja neotestamentária, ele é doméstico. Então, falando de São Paulo, por exemplo, é uma cidade gigantesca, né? Das maiores cidades do mundo. Você não vai conseguir ter todo mundo no mesmo local ali, né? Mas vai ser um local aonde que vai se reunir de forma mais fácil, né? Como aqui em casa. O pessoal que mora aqui na Meia Praia vem aqui para a gente, né, congregar como igreja, né? Ou na segunda, nas quintas e tudo. Então, são isso, onde que facilita, será facilitado para os irmãos se reunirem. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente estiver no deserto, isso vai fazer sentido, né? E se a gente não for das testemunhas ou não estiver no deserto, né, vai estar no deserto. Então, isso vai fazer sentido, vai ser um local aonde que vai ser mais fácil para se reunir, né? E muitas vezes na casa dos irmãos não tinha essa questão de alugar um espaço para poder eu ter, né, uma estrutura, né? A igreja era mais voltada para organismo, mais organismo, né? Hoje, de onde que veio a questão das estruturas? Veio do Império Romano, né? Império Romano, a Igreja Romana, né, trouxe toda a estrutura, e com a estrutura nós precisamos ter pessoas para manter a estrutura.
né? Então eu preciso ter ministério X, Y, né? E desse ministério eu preciso ter presidente, o vice-presidente, né? Mas esse não é o modelo neotestamentário. O modelo neotestamentário é que seja organismo, algo vivo, né? Onde que tudo, que sejam todos tudo em comum, né? Compartilho com os irmãos aquilo que eu tenho, como inclusive bens, né? Com meus bens, a Bíblia fala bem claro sobre isso, e eu recebo dos irmãos aquilo que eles têm e eu dou aquilo que eu tenho, né? Então, esse é o modelo. Então, quando a igreja se reunia em determinada comunidade muito grande, havia várias igrejas domésticas. A gente pode ler 1 Coríntios 16, 19, a parte B, e vamos ler Atos também, 20, 17 e 28. Isso, 1 Coríntios 16, 19, parte B. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como como a igreja que se reúne na casa deles. Amém. Atos 9, 31. Isso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, identificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Amém. Qual que é o próximo? Pode ser 1 Coríntios 14, 23. Foi 14. 23. Irmãos do online, se quiser pegar algum para ler, fica à vontade. Sim. Se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e algumas não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Alguém pegou Romanos? 16, 5. Eu estou com Saúde ele aqui, também. posso ver? Pode, por favor. É Marta, tá? Sim, é número 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epíneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. E ai meu Deus, 23 diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Amém? Tem que abrir o som. O está mudo. Então, alguém pegou os outros dois aí do online? Eu peguei o Filemon, verso 2. Por favor. E a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Amém. Então, aí ficou bem claro no caso de Filemão que a igreja reunia na casa dela, né? E a igreja coletiva, né? Apesar de ser reunida nas casas, a igreja visível era uma só igreja. Vamos ler Atos 9, 31. Mateus 18, já leu, então. Eu também? Sendo explicado, por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia e acima. Amém. Vamos para o próximo. E aí, o interessante que a gente estava falando, que eles seguiam a liderança apostólica. Então, elas não eram regidas severamente por uma hierarquia central, né? Isso foi demonstrado no primeiro concílio lá em Jerusalém, em Atos 15, na qual foi dito ali que só precisava de algumas coisas para que pudesse ser parte, né? Uma das questões lá é que eles estavam querendo tornar as pessoas judeus, né? Judaizantes ali. E foi definido nesse concílio que não, que eles precisavam se abster de coisas sufocadas, sacrificadas a ídolos, né? A imoralidade sexual e nesse ponto ter a unidade na fé. Não precisava voltar ao judaísmo como alguns estavam propondo ali.
mas eles agiam em conjunto, seguiam a liderança apostólica, recebendo suas instruções, doutrina, prática e governo, né? Atos 4, 32 e 33. Os irmãos do online, se quiser pegar Romanos 16, 4. Romanos 16, tudo bem? Sim. 4. Os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém? Amém? Amém. Atos 4, 32 e 33. Uma era no coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Sim, por favor. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Pode ler. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Amém. Então a gente pode, eu vou deixar os outros para meditação, a gente pode ver que existia sim, né, uma liderança, que existia uma não hierarquia, mas sim uma submissão, né, das igrejas para a liderança apostólica, né? Os apóstolos, eles falavam, o que os apóstolos, né, e tem uma palavra testemunha. Testemunha, o próprio João disse que ele testemunhava daquilo que ele viu e ouviu, né? E como nós nos tornamos testemunhas de Cristo? Eles viram fisicamente e andaram com ele, mas nós os veremos em espírito, né? Nós caminharemos com ele em unidade no espírito. Então, essa mesma autoridade transferida de Cristo para os apóstolos, né, que foi lá em Atos 1, ali no capítulo 8, né, que Jesus comissionou eles, né, para que eles pudessem ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e eles seriam testemunhas, né? Então, os apóstolos falavam dessa autoridade, foi transferida de Cristo, né, para anunciar essas boas novas para o Evangelho, e que, por sua vez, recebeu a autoridade de Deus, né? O próprio Jesus fala que, em João 8, 28, se alguém puder ler, ele vai falar dessa autoridade, por favor. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou o que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Amém. João 12, 49. Não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Amém. Então a gente pode ver que Jesus, ele não falava daquilo que estava na cabeça dele, né? Ele falava daquilo que ele ouvia do Pai, né? O Pai o comissionou. Era por isso que era tão importante não somente o ministério visível dele, mas aquilo que ele fazia à noite, né? Ele subia ao monte para receber de Deus as instruções, né? Eu acredito que ele recebia as instruções do próximo dia, né? Assim como ele falou para nós que não só de pão né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que a nossa vida depende da instrução que Deus vai trazer para a gente, né? A gente acostumou muito a viver a nossa vida e pedir a Deus para abençoar os nossos planos, né? O Salmo fala isso, não? Fala que peça ao Senhor para abençoar os seus planos. Mas a resposta certa, ela vem sempre da boca do Senhor. Então, é errado fazer planos, não, mas é melhor eu ouvir dele aquilo que ele quer dizer e eu entender o meu propósito nisso e ser um contribuinte desse tempo para aquilo que Deus quer fazer, né? Então, Jesus, ele seguia essa ideia. Ele pegava aquilo que Deus trazia para ele e depois ele manifestava isso no mundo. E ali os milagres, os prodígios, as maravilhas vinham disso. Então, Jesus, em Filipenses 2, versículo 9, ali a partir do 9, 8 e 9 ali, fala que ele se esvaziou de Deus, se esvaziou dele mesmo, né? E se tornou ser humano. Algumas traduções falam exatamente assim, né? Ele se tornou ser humano. E nesse sentido, ele se tornou como nós para mostrar para que nós podemos também fazer as mesmas coisas que ele fez. Por quê? Porque a dependência não era dele, a dependência era do Pai, né? Era do Pai. Então, essa autoridade que ele recebeu do Pai, ele transmitiu para a sua igreja. Então, aquilo que a gente vê no Novo Testamento, e o próprio Jesus disse que nele nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Por quê? Porque a fonte não era Jesus humano.
recebendo com os seus poderes sobrenaturais, né? Onipresença, onisciência, onipotência, soberania. Esses poderes, ele abriu mão disso, né? Ele compartilhou com a humanidade amor, né, soberania, que são atributos compartilháveis de Deus, mas os atributos pessoais dele, mesmo como sendo Deus onipotente, criador dos céus e da terra, ele esvaziou. Isso que Filipenses está falando, o que Paulo está falando às igrejas filipenses, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, mas era Jesus, né? Então, né, Jesus é Jesus, né? Então, não, o ser humano Jesus é tal como eu e você. Ele andou num deserto, né, com os pés empoeirados, mas ele usava a autoridade que o Pai deu para ele, para que ele pudesse fazer aquilo que tinha que ser feito no dia, né? Então, todo o trabalho do dia, ele recebia do Pai. Quer falar alguma coisa, irmão? Lembrei do pão diário. Muita gente fala, pão diário. E tão necessário, né, entender essa questão de se alimentar da porção diária. Eu sempre menciono essa porção do dia. Isso tem relação com o Homer. O Homer, naquele tempo, do maná. O maná era para aquele dia. Não adiantava juntar para o dia seguinte, porque para o dia seguinte estava reservado. E ali, no costume do preenchimento do Homer, era feita de 3 fases, né? Era recalcada, então você recalcava ali. Depois, mais uma medida para você, e você sacudia para encher as beiradinhas daquela porção. E a última medida é a transbordante. Por isso que próprio Jesus declarou no Novo Testamento. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem de porção do dia para as nossas vidas. E não depender, não terceirizar isso a uma pessoa tenha algo para a minha vida. Não, você recebe diretamente do Pai essa porção também. Isso, lembrei agora também, estava falando com o irmão essa semana, que um legado da igreja que caiu, depois foi restaurada, mas isso não mudou, é que nós, não somente nós como igreja, mas o próprio povo de Israel, nós elegemos mediadores, né, para que eles possam chegar a Deus por nós e falar de Deus para nós, né, a palavra dele para nós. Então, por exemplo, o modelo hoje que nós temos de culto não é um modelo que é neotestamentário ou um modelo que Deus queria, né? Por quê? Porque se tem uma nação de sacerdotes, Deus pode usar qualquer um, certo? Então, eu não preciso de um ministro, uma equipe de louvor para trazer a unção de Deus para o dia, naquela reunião, né? Porque o que o Efésios diz em Efésios 5:23, diz que quando vocês se reunirem, vocês têm que ter salmos, hinos e cânticos espirituais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou falar para o meu irmão aquilo que Deus falou para mim no dia. Isso é o salmo, né? Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou, né, bem, né? Mas isso é a minha vida, né? A gente coloca salmo como sendo algo musical, mas não tem nada a ver com música. Ali tem a ver com história, né? Então, quando a gente reunir, assim, qual que é a sua história do dia, né? Qual que é a sua história da semana? O que Deus fez por você, né? É o costume que a gente precisa adotar nas nossas reuniões. Falei, querido, o que Deus está falando para você essa semana? Eu tinha um pastor amigo nosso que ele sempre falava assim, o que Deus falou para você essa semana? E a gente ficava sem graça às vezes, né? Porque, tipo, Deus não tinha falado nada, mas por quê? É porque Deus não está falando ou porque eu não estou ouvindo, né? Então, então com certeza a gente não está ouvindo. Porque Deus está sempre falando. Meu exemplo disso é as ondas FM, né? Quando a gente quer escutar uma rádio, você tem que dar aquela, né, a gente mais antigo ali, dá aquela sintonizada, vira o botão para a direita, para a esquerda, até chegar ali naquela rádio que a gente queria ouvir, né? Então, ou seja, o sinal está disponível. Aí, tá aí, tudo que Deus quer falar está disponível. Só que, será que eu estou disposto a investir o meu tempo para ouvir o que ele está dizendo? Então, porque a minha autoridade como ministro depende do meu tempo que eu tenho com ele, se eu ouvir dele aquilo que ele diz, que quer dizer, né? E aí a gente tem feito isso, a gente fala assim, eu não tenho tempo, mas eu vou chegar num domingo de manhã ou à noite e vou ouvir o ministro de louvor lá, eles vão, né, se consagrar a semana toda e vão cantar ali, o céu vai vir, e no final, depois o pastor vai trazer uma palavra e eu vou receber a palavra de Deus. Aquilo ali, a gente continua no mesmo modelo católico, né? E na verdade não, e nem é católico, o modelo grego, na qual eu tinha um auditório
que era feita toda uma acústica para ouvir alguém que está no palco central, né? Se a gente for ver ali todos os auditórios ali romanos, os gregos, tem uma pessoa lá no centro e a acústica ela reverberava até chegar na última fileira, né? Para que aquele preletor pudesse, né, a oratória que ele fizesse pudesse ser ouvida pelas pessoas que foram vê-lo, né? Mas o modelo de Deus não é ver pessoas. O modelo de Deus é ver Jesus. É ver Jesus. Esse é o modelo de Deus. Então, talvez a gente ainda não consiga chegar lá, mas eu acho que acredito que a gente tem que começar a orar sobre isso, né? E tentar mudar, de fato. Quando a gente reunir, a gente começar a falar com os irmãos. Irmãos, o que vocês ouviram de Deus essa semana? Né? Começa a cutucar aí. O que Deus falou para você essa semana? O que Deus falou para você hoje? Né? E isso vai começar a incentivar, né, a cada um de nós a trazer o salmo, né? Eu lembro sempre da Evelyn, a Evelyn canta o tempo inteiro, né? Então, assim, ela é a do hino, ela vai ser a do hino, né? E, então, amém. Ela é a do hino, vai ter a do salmo, a gente aqui do salmos, e quando isso começar a reverberar, irmão, aí vocês vão ver a resposta do céu, que é o cânticos espirituais. Então assim, a gente precisa desejar esse modelo, e não um modelo onde que eu preciso ouvir alguém, que eu tenho que delegar para alguém algo, né? Que Deus vai falar para mim através de uma pessoa. Não, querido. Nós somos brasas vivas. Nós, né, galera aqui que gosta do churrasco sabe bem disso. Para ter um bom churrasco, eles têm que juntar as brasas, né? E uma brasa quente aquece aquela que está fria, e aí ela começa a pegar fogo. É isso que a gente tem que desejar. Na qual eu estou ouvindo de Deus, e quando eu reúno com outros irmãos que estão ouvindo de Deus, ali a chama vem, né? E ali os cânticos espirituais vêm, ali as direções proféticas vêm, né? E aí a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada. Tudo que a gente imagina, né? Como Jesus falou em João 4:24, agora vem e agora é. Nós falamos isso, né? Que os adoradores, ou seja, em um determinado momento a eternidade vem, né? Ela chega no nosso meio e ela muda a nossa história. Então, os milagres, eles são basicamente uma incisão da eternidade nas 4 dimensões, né? Aonde o que é eterno, ele se sobressai. Então, quando a eternidade chega, não tem doença que fica, né? Não tem nada que não seja de Deus que fique, né? É por isso, um legado que eu tive da minha mãe, da igreja pentecostal, e depois da Assembleia, era que a gente sempre estava orando, assim, repreendendo demônios, e sempre estava caçando alguma coisa assim no espiritual ali, né? Então, a minha mãe mesmo, ela sempre orava, as orações dela eram mais expulsando demônios, coisas. E aí eu comecei a ter um entendimento de que, quando eu li João fala assim que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Né? 1 João fala isso. E se nele não há trevas alguma, e Satanás ele é as trevas, né? Representação das trevas, por que eu sou luz tenho que me preocupar com ele? Eu só preciso manifestar quem eu sou. Entende? E é isso que Jesus fazia. Foi assim quando ele chegou lá com os gadarenos, né? Quando ele chegou ali em Gadara, vieram ali os espíritos, né? As pessoas que estavam ali endemoniadas, e falaram: o que tu vem fazer aqui, filho do Deus vivo? Né? Vem nos tirar aqui antes do tempo, porque eles já sabem que o tempo dele está acabando, né? Então, por quê? E Jesus precisou fazer o quê? Né? Dar um rabo de arraia? Não, querido. Nada de entrevistar, nada disso. Ele simplesmente usou a autoridade dele e aqueles demônios saíram, foram para os porcos. Né? Aquelas pessoas foram libertas, né? Teve um voodoo na cidade. Por quê? Porque alguém que é a luz chegou. Então, quando a luz chega, não tem nada que fica. Então, é isso que a gente precisa resgatar como igreja, né? Que é essa autoridade que Jesus teve, que tinha, né? E ainda tem através do Espírito Santo, porque ele nos deu o seu Espírito. Através do Espírito, nós podemos fazer o que ele fez e coisas maiores do que ele fez. Então, a gente precisa resgatar isso nas nossas igrejas. A gente perdeu isso, né? E eu creio que Deus vai restaurar. Né? E está restaurando. Desde que começa a palavra ser ministrada, ela está caindo no lugar, né? Aonde que ela vai frutificar a 30, a 60, a 100 por 1. Eu creio que é por isso que nós estamos aqui, né? Trazendo a palavra para que ela... Pode ser que você não consiga entender muitas coisas que a gente está falando aqui, né? Que o irmão Ricardo falou, que eu posso falar igual o Pedro falou, né? Ele fala de coisas difíceis.
Coisas difíceis de entender, mas coloca no coração, faz igual Maria, né? Faz igual Maria, coloca no coração, guarda. E o Senhor, me dá mais entendimento, sobre isso, converse mais, né? E busque ali o Senhor, porque nós estamos em tempos escassos, né? Onde que a palavra é escassa, você vai ter um monte de coisa, mas que não muitas das vezes é entretenimento. Pode falar, Dani. Nós todos, na verdade, né, trazendo outra coisa que a gente já falou aqui, nós todos temos dons, nós todos somos capazes, é só a gente buscar da mesma forma que a gente busca, né, o Ricardo, nós todos temos essa capacidade. Sim. Deus, digamos que Deus ajuda, mestre, profeta, porque nós temos necessidade de ter alguém para nos manter buscando, na verdade, mas nós ter essa pessoa Essa busca, isso. Né? Isso mesmo. Assim, o ministério não é hierarquia. Os ministérios é um legado que a gente recebeu de que os pastores eles são os líderes da igreja, né? Tá errado? Não tá errado. Mas é só isso? Não é só isso, né? Não é só isso. Então, por que eu falo para vocês de carteirinha? Porque é o que aconteceu comigo. Eu fiz 2 seminários e uma das coisas que eles queriam que fizesse, que os pastores queriam, né? Outro foi estudo bíblico, né? Era que eu virasse pastor, né? Curso bíblico. Que eu virasse um pastor, né? Eu não tô falando mal entenda o que eu tô falando, né? E Deus não me permitiu fazer isso, né? Porque Deus queria que eu fosse um irmão Leonardo. Entende? Um irmão Leonardo. Posso exercer ministério pastoral em algum momento da minha vida? Posso. Assim como já fiz, né? Exerço o ministério de mestre? Exerço, né? Hoje eu exerço. Posso ser um evangelista em algum momento? Sim, mas o principal é que Deus me elegeu como mestre. Então, eu não preciso receber um título de pessoas para saber quem eu sou. Entende? Porque o que importa é se ele está olhando para mim e está fazendo assim, né? Servo bom e fiel. Né? Assim como o irmão Ricardo também, né? A Evelyn, né? Vocês aqui, vocês não precisam de título para ser reconhecido por Deus. Vocês precisam estar posicionados, né? Fazendo aquilo que Deus quer, né? E muitas vezes é aquilo que a gente não quer fazer. E de fato, aí vai ser aquilo que Deus quer mesmo. O que a gente não quer fazer é Deus que está direcionando. Mas eu não preciso, queridos. Eu não preciso de título de pessoas. Se aquela porta não abriu para você, é porque não é para você estar lá, né? Eu ouvi ontem, estava no YouTube vendo algum material e fui ver um Reels do irmão, eu contei para a Evelyn, na qual o padre, né, ele tinha uma igreja grande numa cidade de Minas, ele foi o carro dele quebrou, ele foi na mecânica e chegou na mecânica lá, quem atendeu foi um irmão, ele é um pastor, né? E aí o padre falou: ô, irmão, você chama meus irmãos, meus paroquianos lá para sua igreja, eu queria te chamar para você pregar lá na minha igreja, lá na missa. Aí ele falou: não, tá bom, eu vou sim. E aí ficou assim, só chamou para ir na missa e tudo mais. E naquela semana o irmão, ele entrou em jejum e Deus colocou no coração dele para ir lá na missa, né, falar com os paroquianos. E ele jejuou a semana toda, e no domingo ele falou com os presbíteros da igreja dele, que ele era presbítero também, falou: olha, eu vou na missa, orem por mim. Eu falei: tá na missa? Eu falei: eu vou lá na missa, o padre me chamou, eu quero falar lá para eles e tudo. E ali, ele entrou, encurtando a história, né, ele chegou lá, o padre recebeu ele e deu a palavra para ele, né? E naquele dia, né, ele falou de 3 coisas. Uma, sobre quem é Jesus, né? Quem é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para salvar todos eles. Ele disse para eles que se ele morresse no estado que eles estavam todos no inferno, longe de Deus, né? E ele deu uma oportunidade, que se vocês querem receber esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mais de 200 pessoas, incluindo o padre, recebeu Jesus naquele dia, né? Então, eu não preciso de títulos para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Só preciso estar posicionado, né, com a palavra. Eu preciso ter uma palavra, né? Então, por quê? Porque a autoridade veio de Deus. Então, a autoridade ela veio de Deus, através de Jesus que nós recebemos essa palavra e nós vamos exercer ela. Então, esse modelo que nós temos hoje não é um legado neotestamentário, tá? É um legado estruturante que foi feito para manter uma estrutura. E a gente não precisa de mediadores, porque não foi esse o modelo que Deus deu para a gente. Amém, querido? Alguém quer alguma coisa? Acrescentar? Irmãos também, do online.
Eu lembrei de um texto aqui, o apóstolo Pedro mencionando o apóstolo Paulo, né? Numa das cartas, chamando ele de amado irmão Paulo. Ele reconheceu o apóstolo Paulo como apóstolo, né? A função dele Sim. no corpo de Cristo, mas não era assim como título, né? Como tem hoje em dia, assim. É a função dele no corpo, né? O que Deus chamou ele para fazer ali. Mas é um irmão, né? O amado irmão Paulo. Sim. Amém. Mais alguém? Vamos seguir em frente. Possui os 5 ministérios como fundamentos da igreja. Tá? Eu queria ler esse texto, aí, Atos 13, 1 a 13. 1 a 3, por favor. Aqui nós temos 3 ministérios, né, em vigor aqui nesse texto. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, e o governador e Saulo. Teu 3. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Amém. Então, você tem profetas e mestres, depois reunidos ali, né, como igreja, eles enviaram Barnabé e Saulo para ministrar as igrejas, né? Então, ou seja, ele enviou ali como sendo um missionário, né, vamos dizer assim, um evangelista, né? Então, a gente tem esses 3 ministérios aqui atuando para enviar pessoas, né? E os apóstolos instruíam os bispos, né, ou seja, os pastores, que são presbíteros, a pastorear o rebanho de Cristo. Vamos ler 1 Pedro 5, de 1 a 4, por favor. Portanto, eu que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Amém. Então, a gente vê aqui os 5 ministérios atuando, né? Você tem ali no versículo 1 a 3 de Atos 13, mestres, profetas, evangelistas, né? A gente tem os apóstolos instruindo aos bispos a pastorear. Então, você vê que isso era o comum, né? E daquilo que Deus espera para a sua igreja, né? Então, aquilo que a gente tem hoje, nós tivemos uma restauração parcial da igreja, né? Através ali de Lutero, restaurou a palavra, a gente teve a restauração do Espírito Santo aqui no século XX, mas aquilo que é a igreja não foi restaurado. A igreja neotestamentária ela não foi restaurada. O modelo de Deus, igreja, não foi restaurado. A gente tem ainda uma distorção, mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para se posicionar e orar e buscar o Senhor para que essas coisas sejam apressadas, né? Alguém quer falar? Coisa? Então vamos seguir aqui. Então vamos falar sobre a igreja. Qual que é a posição dela, né, na terra? Vai ficar os versículos para testemunho, para a gente meditar, né? Ela exerce função sacerdotal, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo Jesus, orando e intercedendo pelas autoridades e pelos homens, né? Sendo coluna e alicerce da verdade. Esse daqui é uma das coisas que está sendo mais atacadas nas igrejas, é ser coluna e alicerce da verdade. Porque se você derruba pessoas que se posicionam em verdade, então o diabo vence, porque ele é o pai da mentira. Então, essa é uma das coisas que estão sendo investidas. Um dos maiores investimentos das trevas tem sido em cima disso daqui. Derrubar essa coluna que é um alicerce da verdade.
sendo sal da terra e luz do mundo, e a função que Jesus disse ali para os apóstolos, pescando homens para o reino de Deus. Em Gênesis 1, 28, o homem recebeu de Deus o domínio sobre a criação, né? Então, quando Deus falou ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre, né? Então, ele recebeu de Deus, que tinha o domínio sobre todas as coisas, ele recebeu também o domínio sobre as coisas criadas, né? E devido a isso, a Igreja Gloriosa, posicionada em constante interação do céu com a terra, é responsável por apressar a vinda do dia de Deus com ação ativa no julgamento dos perversos e na restauração da criação. Amém, gente? Então, assim, a gente quis colocar isso aqui para vocês entenderem o que é a igreja. A igreja não é uma reunião de pessoas que vai no domingo à noite, ou de manhã, no nosso caso, né? Mas é uma igreja, é um corpo na qual exerce sacrifícios espirituais, né? Através de oração, intercessão e posicionamento em Deus, né? Diante de Deus, e nós, inclusive, somos responsáveis por apressar o dia da vinda de Cristo. A gente sempre fica na posição passiva, não, Jesus vai vir, vai receber, nós vamos encontrar com ele nos ares e tudo mais, mas nós temos ação ativa, né? A gente falou aqui também sobre julgamento, adoração e julgamento. Vocês lembram dessa chave de adoração e julgamento? Ou seja, no início ali em Apocalipse 4, existia uma porta aberta no céu, né? À medida que os santos iam adorando, os julgamentos vinham, né? No final, na sétima trombeta, o céu já está totalmente aberto. Por quê? Porque os santos posicionados em sacrifícios de louvor e adoração, né? E também na sua própria vida, foi dito sobre os santos ali em Apocalipse 12, né? E eles venceram por causa do testemunho deles. Então, esse posicionamento é que vai fazer com que, de fato, o dia do Senhor seja apressado. Amém? E é por isso que a ação é ativa, tá? Em apressar o dia do Senhor e também no julgamento dos perversos, né? Então, você vai ver ali a adoração e o julgamento. Então, a gente não precisa entender que quando Jesus fala lá em Mateus que ele não sabe o dia nem a hora, é por causa disso também, né? Porque tem uma participação do corpo de Cristo na vinda do Messias, na vinda do Jesus, né? Então, a gente não pode ficar esperando vivendo uma vida vã, né, uma vida vazia, e esperando que Deus vai resolver todos os problemas, né, de uma hora para outra, como passe de mágica, né? Então, a igreja, ela posicionada, ela tem ação ativa nisso, na restauração da criação, e não somente nisso, ela tem ação ativa, inclusive, na derrota de Satanás. Ação ativa na derrota de Satanás. Amém? Fala, irmão. Na hora que a gente lê isso, irmão, a gente tem que pensar na última semana mesmo. Claro, o posicionamento nosso é hoje, agora. Quanto mais nos posicionarmos, hoje, é um dia que se chama hoje, como diz Hebreu, nós estaremos mais preparados e posicionados para exercer o chamado que o Senhor requer e confio ao santo. Se eu ficar postergando, deixando para depois, pode ser que eu venha sucumbir, virar uma virgem louca aí, ó. E aí, o destino de uma virgem louca é a condenação, né? Então, é um senso de responsabilidade. As mensagens que nós compartilhamos aqui é para despertar esse senso de responsabilidade em cada um de nós. A igreja, ela é protagonista na Terra. Ela tem uma função crucial para despertar a muitos, tirar as nações desse cativeiro, Babilônia, e revelar, né, o que está por trás de todo esse sistema babilônico. Então, é muito importante essa mensagem que a gente tem compartilhado. Podemos seguir? Então, esse é o posicionamento da Terra, certo? Mas aí agora tem o posicionamento dela nas regiões celestiais, que é uma transição dos céus, da Terra para os céus, né? Jesus, por sua obediência, morte e ressurreição, foi elevado da posição de um homem, um pouco menor que os anjos, despojou e humilhou os poderes e autoridades das trevas e triunfou sobre eles na cruz. Tomou a chave da morte e do Hades, foi exaltado à direita de Deus, a mais alta posição,
e seu nome está acima de todo nome, recebendo autoridade nos céus e na terra, e ele deu a chave do reino dos céus para a sua igreja. Então, depois que aconteceu tudo isso com ele deu a sua autoridade para a igreja sobre demônios, doenças e coisas mortíferas, revestiu-a do seu espírito para que ela pudesse ser sua testemunha na terra. Então, é algo para a gente meditar, né? Para a gente meditar. E entender que nós não estamos aqui de passagem, mas nós temos uma ação diante de Deus. Por quê? Porque como Jesus venceu, nós também vencemos. Vencemos e venceremos, né? Na realidade, a gente já está numa posição de que o Satanás já está derrotado. E a gente entra nessa posição de que eu já sou mais do que vencedor, que é o que Paulo diz, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Então, eu não preciso ficar lutando com o diabo para vencer, porque essa luta já foi ganha, né? Eu agora entro numa posição onde que eu já sou vencedor e eu vou exercer essa autoridade de quem é vencedor. Amém, gente? Então, continuando, Jesus, ao ressuscitar, foi exaltado por Deus e se tornou cabeça da igreja, que é a sua noiva. Assentou nas regiões celestiais, e a igreja, agora, ela é conhecida dos poderes e autoridades celestiais. Efésios é lindo falando sobre isso. Efésios 3, 10, Efésios 6, 10 vai falar sobre isso, né? Ela tem incumbência de lutar contra os poderes, autoridades e dominadores desse mundo nas regiões celestiais. Ou seja, você não briga com o diabo aqui, né? É nas regiões celestiais, né? Sobre destino de pessoas. Amém, gente? Então, quando você vê pessoas sendo aprisionadas pelo diabo, é incumbência, né, da igreja resgatar essas pessoas, né? A gente pensa, muitas das vezes, porque o amor está esfriando, né? A gente vê um irmão sofrendo ou passando alguma questão, e nós simplesmente falamos, coitado dele, né? Coitado dele. Não, gente, é hora de pegar no braço ali junto, ó, a pessoa está lá, né, fraquejando, é hora de juntar as forças e ir para cima. Ir para cima. Ah, meu filho está nas drogas, minha filha tá andando com gente que não deve, é hora de juntar. É hora de pegar ali na mão, onde tiver 2, né, ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali vai estar. Então, junta ali e vai para cima, né? Porque é a incumbência da igreja fazer isso. Falei sobre a passagem dele, né, que estava preso, e aí os irmãos estavam orando para que ele fosse liberto, e as correntes se abriram, enfim, e ele chegou lá na casa, lá e os irmãos estavam orando por ele, né? Isso. Então seria isso, né? Isso aí. Na dificuldade do irmão, todos se reuniam e orar. É isso aí. Então, quando a gente vê, né, alguma pessoa que é do nosso corpo aqui, que vocês conhecem, então, a gente tem, né, o inimigo, né? Ele plantou a semente da acusação no meio da igreja. Na realidade, no sistema, né? E a primeira coisa que a gente faz é procurar saber o que a pessoa fez de errado para ela estar naquela posição, né? E muitas vezes é Jó, a pessoa está numa posição de Jó mesmo, está sendo apedrejado ali, não sabe nem porquê, né? Mas aí vem os acusadores ajudando Satanás, né? E fala, querido, junta lá com aquela pessoa. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Não importa o que aconteceu. Se Jesus, 1 João diz que ele perdoa todos os pecados. Ele morreu por todos os pecados. Então, o nosso problema não é pecado. O nosso problema é que nós assumimos posição de juízes em lugar de ser intercessor, né? Nem Jesus, ele assumiu a posição de juiz ainda. Nem Jesus. Jesus é o nosso advogado à direita do Pai. Ele vai ser juiz, assim como nós. Mas a posição de Jesus hoje é estar à direita do Pai advogando por nós, né? E aí, a nossa posição é a mesma. Então, quando você vê, né, vir alguém sofrendo, caído, alguma situação qualquer, nós temos que ser o primeiro a chegar e pegar na mão e falar, ó, bora junto. Bora junto. Ah, eu estou com vergonha por causa do pecado. Amém, querido. Né? Arrependa-se, volta onde você caiu, né? Volta onde você caiu. Nós vamos aqui te ajudar, né? Claro que muitas das coisas que você fazia não vai conseguir fazer, não vai poder fazer mais, né? Mas por quê? Você precisa ser restaurado, né? Precisa ser restaurado, ser liberto, ser transformado, né? E ali a gente está junto, em amor, né? Assim que a igreja deve ser. Eu vi uma questão bem forte que você estava falando, lá no primeiro tópico, onde a gente precisa ter comunhão, intimidade, para saber que Deus está falando,
para quando chegar nesse momento, né, com o entendimento, a gente ajudar com amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, e também entender do Espírito Santo o que aquela pessoa está passando. Se ela está passando porque ela precisa passar, né? Ou se aprender, no caso, como a gente fala aqui em casa, ou se nós podemos ir lá. Se nós não tivermos essa intimidade que você ensinou lá no início, né? Na verdade, você explicou, ampliou, quando chegar ali na frente, a gente sai ajudando por caridade, sai ajudando por boas obras, sai isso, aquilo, mas não ouviu de Deus. Sim. Então, vai criando a igreja forte, né? Cada vez mais íntima com o Senhor e como indivíduos escutando o que o Espírito Santo está falando. Amém. Deu para entender. Sim, deu, sim, isso aí. Lembrei também de novo, né, esse despertar do senso de responsabilidade da igreja, por falta mesmo de discernimento dessa responsabilidade, é que a grande meretriz ela vem alcançando, vem laçando todas as nações da terra, né? Apocalipse 18:23 diz que todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias da grande meretriz, e que é a antítese da noiva. Tem uma noiva pura, tem uma grande meretriz. Essa grande meretriz está nadando de braçada. Por quê? Ao invés de, pois toda a criação geme aguardando a manifestação do Filho de Deus, os filhos de Deus, por não manifestarem devidamente, conforme a palavra, a grande meretriz se aproveita deste vazio para ganhar terreno. Amém. E a igreja, ela faz parte do exército de Cristo, né? Jesus, ele é chamado do príncipe do exército de Deus. E a igreja faz parte desse exército, né? Em Apocalipse 12:4, a gente vai falar sobre isso. E receberá autoridade para julgar o mundo e os anjos. Amém? Algum ponto aqui, irmão? Então. Eu realmente então, pronto, contei funcionar. Na Terra, e está de fora, que na hora de acontecer. E quando você fala assim, que a gente vai nas igrejas tem guerra. Quando a gente se posiciona em oração, eu penso que lá no céu eu sou um soldado e eu tô lutando. Literalmente, assim. Tipo assim, às vezes eu acredito que não tá errado pensar assim. Porque se você se posiciona em oração, você tá guerreando na terra em oração, mas no céu você tá guerreando mesmo, assim. Uma loucura. E às vezes a gente fica assim, tem que pensar nisso. Por isso que a gente não ora, não se posiciona em oração por ninguém. Porque não entende que realmente é assim que tá acontecendo. Uma guerra. É real. Nós não temos toda a dimensão, né, visual do mundo espiritual. Uma certa ocasião, numa reunião assim, de irmãos que estavam orando, o nosso pastor Marcos, lá de Campo Grande, ele teve uma visão comigo. Primeiro teve uma situação onde o pai de uma criança autista pediu para que Deus revelasse para ele como que era a filha dele no reino de Deus, como que Deus via a filha dele. E ele teve uma visão da filha dele vestida como uma guerreira. Já, tipo, a menina era uma criança, na época devia ter uns 8, 9 anos, mas ele viu a menina já com seus 20 e poucos anos, assim, 24, 25 anos, uma guerreira. Enquanto ele contava o testemunho, eu dentro de mim, como é que você vê? Claro, sim. Eu falei, como é que o senhor me vê? Deu uma curiosidade, assim, como que o senhor me vê? E aí, começou a oração, e aí o pastor Marcos veio parar na minha frente, aí foi um mover bem espiritual, assim, algo bem de Senhor, com o Espírito Santo trabalhando, e ele falou, eu tive uma visão com você. Ele falou das minhas vestes, ele falou de uma manopla que estava nos meus braços, ele me descreveu como ele tinha me visto. Eu falei, Deus, obrigada, porque eu queria saber. E ele desenhou. Inclusive, esse desenho está dentro de um dos nossos livros, né? Depois eu compartilho com vocês. Os irmãos do online, acho que já viram esse desenho. Se não viram, depois eu mando, vocês falam aí para mim que eu mando. Mas ele desenhou, inclusive, a manopla da minha mão, assim, toda revestida de ouro, muito forte, muito forte. Então, o Senhor, nas regiões celestiais, já nos equipou com tudo que nós precisamos para batalhar nas regiões celestiais. Quando nós oramos aqui, nos colocamos em oração, a guerra é nas regiões celestiais. E a gente está preparado, pronto já. Lá já está pronto. Aqui que nós estamos ainda aprendendo, e padecendo, e sofrendo, e aprendendo com aquilo que nós sofremos, né? Mas lá a gente já está unido de oração. Para que você estivesse assim lá, aqui embaixo você também tem uma série de compromissos, né? Em relação, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E
se colocam lá e estão só de avental, né? Avental de cozinha e vai. Despreparado, às vezes, né? Apocalipse 19, Apocalipse 19:8 fala que os nossos atos de justiça vão tecer as nossas vestes. Então, são os nossos atos que montam e que transformam as vestes que nós vamos ter nas regiões celestiais. Então, faz todo sentido, porque se nós não tivermos atos que implicam justiça, que inclusive um deles é a fé, em Romanos 4, se eu não me engano, vai falar sobre Abraão, e vai falar que a fé lhe foi imputada como justiça, a fé foi imputada como justiça, então fé é um ato de justiça. À medida que eu também tenho fé e vou me lapidando e vou me transformando naquilo que Cristo deseja que eu seja, nas regiões celestiais, vou testando as minhas vestes, eu vou fazendo as minhas contas. Literalmente. A ordem, né? Eu estou vendo aqui o verso 6, né? A ordem é revestir. Então, eu preciso revestir. Eu não nasci com armadura. Eu preciso me preparar com essa armadura, entender os princípios de cada elemento dessa armadura diante de uma batalha. Importante. E antes disso, Paulo vai falar sobre orientações, sobre casamento, sobre filhos, né? E aí depois ele usa uma conjunção adversativa, né? Entretanto, mais, todavia. Então, ou seja, para que você se torne um participante do exército, você precisa antes ter sido um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, né? Então tem toda uma jornada para que você não seja envergonhado pelo Satanás, né? Ele chega lá e puxa suas calças, quando abaixa vai ver as suas vergonhas. É bem interessante, porque acho que em Tito, em Tito fala sobre essa questão, né? Porque não tenha do que se envergonhar, né? Ser um obreiro aprovado, que foi morto. Ele é preciso, talvez, de morte. Mas que não tenha do que se envergonhar. Isso. Então, assim, quando Paulo fala no versículo 10 aqui, Efésios 6, ele usa a palavra, né? No mais, irmãos. No mais, irmãos. Né? E aí, por quê? Porque não adianta entrar na presença de Deus ou do diabo de qualquer maneira. Isso vai passar vergonha. Então, a gente precisa, de fato, para ser revestido, precisa ter atos, né, como a Evelyn falou aqui, ter atos de justiça, ter uma vida de justiça, ter a sua vida no lugar, né? Ah, mas eu pequei, isso me desabona. Irmão, precisa voltar lá, né? Precisa voltar onde você caiu, né? E se revestir do sangue do Cordeiro, né? A primeira veste que a gente precisa ter é a do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. À medida que eu tenho, as outras são coisas que eu faço a partir do sangue, a partir de ter a vida diante de Deus, né? Então, a sangue do Cordeiro é o primeiro. Então, se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, resolve, né? E depois você passa para a próxima fase. Amém? Além de a gente se tornar exército de Cristo, nós recebemos autoridades para ajudar o mundo e os anjos. Amém? Amém. Vamos falar sobre nosso inimigo e a queda dele progressiva. Então, qual que é a trajetória de Satanás, né? Nosso inimigo. Ele estava nos céus, depois ele foi jogado até as regiões celestiais, amém? Vai ser jogado na terra, depois ele vai ser preso no Hades durante 1000 anos, será solto por um tempo, né, para enganar as nações, e depois que ele for solto por um tempo e juntar as nações ali, né, ele vai ser preso novamente e seja lançado no lago de fogo e enxofre. Vou passar alguns desses textos para a gente poder meditar. Né? Dos céus para as regiões celestiais. Né? Em Ezequiel 28, 12, 17a. Filho do homem, regulamento ao respeito do rei de Tiro, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam coralina, topázio, quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado para o dia que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, dos meios das pedras fulgurantes. O seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu
a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Essa passagem ele vai falar do passado de Satanás, né? Só que ela não termina aqui. E aí essa é a parte interessante, que a gente lê essas passagens, e às vezes quiser que é o 28 e a próxima que vai ser Isaías 14, e sempre pensa que aquilo tudo se cumpriu, né? Então vamos seguir aqui. Dos céus para as regiões celestiais, né? A gente tem pelo menos algumas palavras que falam sobre estrelas na Bíblia, né? Estrelas podem se referir a próprios anjos, como aí está em Jó 38:7, né? Pode se referir ao Satanás, em Isaías 14:12. Pode se referir a Jesus, ele é a estrela da manhã, né? E aí por que a gente está trazendo isso? Porque quando nós vamos ler lá em Apocalipse 12, né, tem uma passagem, a parte lá no versículo, acho que é 4, fala que ele derrubou um terço das estrelas, né? E essa passagem, ela qualquer comentário bíblico que você for ler, ele vai falar que foi um terço dos anjos que caiu ali, né? Só que não está dizendo isso no texto. Então, o que está dizendo no texto? Que esses anjos, Satanás, e o comércio que ele fez, que é aqui, ó, está aqui, não, é na outra passagem. Aqui, ó. Esse mesmo. Por meio do seu amplo comércio, se encheu de violência e pecou. Ou seja, o que é o comércio? Ele estava aliciando outros anjos. E esses anjos vieram com ele. Mas não falam quanto. Certo? Não falam quanto. Mas sim, esses anjos que estiveram junto com ele vieram junto na queda. Tá? E caíram nas regiões celestiais. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Né? E aí, o que ele está fazendo nas regiões celestiais? Ele está lá atuando como acusador inimigo dos cristãos. Né? Então, Efésios 2, nas quais costumava viver, seguindo os princípios do padrão desse mundo e dos príncipes do poder do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Né? Efésios 6:10 vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, dominadores desse mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? E aí, sobre as regiões celestiais, fala que a intenção dessa graça agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja ela se tornou conhecida das autoridades que estavam nas regiões celestiais, seja de Deus ou seja de Satanás. Amém? Sobre o papel de acusador dele, né? Então, como o homem caiu, ele deu essa autoridade para que Satanás fosse até a presença de Deus, né? E aí ele exerceu essa autoridade com Jó. Tá? Em Jó 1:6-7, os anjos foram apresentados diante do Senhor e Satanás estava lá no meio da roda. E o Senhor perguntou para Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Né? Em Zacarias, né, 3:1-2, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece o tição tirado do fogo? Não, pode continuar. Nas regiões celestiais, ele tem o governo sobre todo mundo, né? Ali, na passagem, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele ofereceu esse governo para Jesus. Ele levou até um lugar alto e mostrou um relance de todos os reinos do mundo e disse, eu darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus falou, né? Quando os discípulos estavam vindo ali, né, estavam felizes que eles estavam vindo de 2 em 2 ali, aconteceu os milagres, prodígios ali na comissão, né? E ele falou, olha, não fiquem felizes porque, né, os demônios se submetem, porque eu vi ele caindo como um relâmpago do céu. Sobre o papel de Satanás, João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e abundância. Então ele é um ladrão que veio para roubar, né? E ele também é o pai da mentira. Jesus chamou ali os escribas de filhos do diabo. Vocês, pai de vocês, que querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque na verdade não há verdade nele. Quando mente, expressa da sua própria natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. Então essa é a função que ele faz lá. Então, outra função dele, Tessalonicenses 3:5, como o tentador. 1 João 3:8, ele diz que aquele que pratica o pecado é do diabo.
né? Porque o diabo peca desde o início. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? E 1 João 5, 18 e 19 fala que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, mas Deus protege aqueles que dele nasceu e o maligno não toca neles. Amém, gente? Das regiões celestiais para a terra. Então, outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, a gente vai falar sobre isso, tendo um diadema em cada cabeça. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram. Esses, porém, não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Então, o dragão foi lançado fora. Essa é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, ouviu uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante de Deus de dia e de noite. Isaías 14, 12a, 13 e 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada. Você foi atirado à terra, que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas dos céus de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do santo monte. Subirei acima das altas nuvens e serei como o Altíssimo. Portanto, eu atirei à terra e expus você diante dos reis que o contemplem. Então, essa parte aqui ainda não se cumpriu. Amém? Então, é o mesmo, vocês podem perceber que é o mesmo texto. Mas uma parte se cumpriu e a outra não, né? Porque ele vai ser exposto diante das nações ali. Da terra para o Sheol, ou Hades, ou abismo, né? Vi descer um anjo dos céus que trazia à mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações até se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Uma coisa só para complementar essa questão da apostasia, porque quando nós lemos sobre os descendentes como estrelas, que Deus diz para Abraão, apontando para os filhos de Deus, a igreja, né, como estrela, e essa questão da apostasia acontecendo exatamente no contexto desta batalha em que Satanás ele cai, ele dá autoridade à besta, isso está em Apocalipse, capítulo 13, e a besta está associada com o chifre pequeno. Lembra que nós lemos em Daniel, capítulo 7, capítulo 8? Em capítulo 8 de Daniel, diz assim, que brotou também um chifre pequeno e um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões do sul, oriente e também na direção da terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército. E ainda as pisoteou. Então eu enxergo aqui essa apostasia que o Léo comentou. E, de fato, quando lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que é necessário, antes da volta de Jesus e o nosso encontro com ele, vai haver o quê? A apostasia. E então vai se manifestar, né, o anticristo. Então, está muito conectado essa ascensão da apostasia com a ação da iniquidade de Satanás e ele dando essa autoridade à besta. E ainda em Isaías 14, né, ali vai ter como que ele vai ser recepcionado no Sheol, né? Nas profundezas, o Sheol se agita a receber você quando chegar. Por sua causa, ele desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra. Ele faz com que se levantem do trono todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão: você também perdeu as forças como nós. Você se tornou como um de nós? A sua soberba foi lançada na sepultura, com o som de suas liras. A sua cama é de larvas, a sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Né? Então você pode ver que é o mesmo texto, tá? Então, que aí eu fui separando para a gente poder meditar, né, nesses tempos. Mas a sepultura você será lançado à profundeza da cova, e os que olham para vocês admiram-se da sua situação e respondem e ponderam.
Esse é um homem que fazia a terra tremer, que abalava os reinos, o homem que fazia do mundo um deserto, que arrasava cidades, não deixava os seus prisioneiros voltassem para casa, ou seja, né, que ele vai matar os santos, né? Então não vai voltar prisioneiro. Todos os reis das nações, eles jazem honrosamente, cada um no seu túmulo, ou seja, todos os reis têm os seus túmulos, mas você é atirado para fora do seu túmulo. Não vai ter túmulo para ele, né? Como um renovo repugnante, você está coberto com os mortos, com os que foram feridos à espada, como os que descem a cova, pedras da cova. Como um cadáver pisoteado, você não se unirá a eles na sepultura, porque destruiu sua própria terra e matou seu próprio povo, nunca mais se menciona a descendência dos malfeitores. Lembrei de Isaías 22, de Sebna, mas aí vocês meditam em casa, com calma. Sebna é o mordomo do rei de Judá, e ele queria colocar o túmulo dele no mais alto lugar dos túmulos dentre os reis do reino. E aí o Senhor fala para Sebna, quem é você aí que acha que pode colocar sua lápide no monte mais elevado dos reis? Por causa disso você vai ser precipitado. E eu vou levantar um no teu lugar, Eliaquim. Eliaquim significa Deus levanta. Um apontamento. Sebna relacionando com Satanás, que ele seria atirado fora, que não teria lápide, e tem tudo a ver com Isaías aqui, não teria túmulo, e aí Deus levantando um Eliaquim, Deus levanta, Deus, né, ressuscita, levanta. E sobre ele, Eliaquim, haverá a chave de Davi. A chave de Davi. A chave de Davi é mencionado lá em Isaías 22, nessas duas pessoas, essas pessoas existiram, porque está mencionando a história de Ezequias, né, que existiram esses dois homens. Muito, muito interessante essa alegoria, essa história mesmo que aconteceu ali, usando Sebna e Eliaquim como para apontamento, assim como falou com o rei de Tiro, usou também aqueles homens lá para falar acerca de Satanás e Jesus. Está em Isaías 22, do 15 ao 25. Vocês leem lá, meditando, bem interessante, tem tudo a ver com isso aí. Vou colocar depois aqui também. E aí, solto por um pouco de tempo, a gente já leu essa parte aqui também, né? Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como areias do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu dos céus e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já havia sido lançado a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E aí, Ezequiel 28, por meio de seus pecados, seu comércio desonesto, você profanou os santuários, né? Aqui ele está falando dos santuários de Deus, né? Por isso, fiz sair do seu interior um fogo, que o consumiu e reduziu você a cinza, à vista de todos que estavam observando, né? Todas as nações que conheciam espantaram-se, por sua causa chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá, né? E aí, qual que é o pecado que ele cometeu? Aí Timóteo fala, né, que o bispo não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo, né? Então, e aí, o Deus de paz, o próximo versículo em Romanos 16, 20, diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar por aqui hoje. Então, a gente já falou dos 2 personagens em Apocalipse 12, 1 ali. A gente vai falar do dragão e da mulher, né? Então, a gente deu todo esse contexto para a gente poder entender aonde que eles estavam e por que eles estão ali. Amém, queridos? Glória a Deus.